Suzana Leão, Fernando, com uma provável prisão de Bolsonaro, quando ele deixar a presidência, como ficaria a situação de Sérgio Moro? Ele também corre risco de prisão junto com o mito dele? Então, primeiro eu acho que uma prisão de Bolsonaro não é alguma coisa que esteja no nosso radar, tá? Vou deixar isso bem claro para vocês. Uma coisa é o nosso querer, outra coisa são as coisas como efetivamente são, tá? Jair Bolsonaro vai seguir sendo um agente político importante no Brasil, que vai ter seus 25%, 26% de apoio, que nós estamos percebendo que não interessa o que Jair Bolsonaro faça, ele tem esse apoio, né? Se Jair Bolsonaro estripar uma criança de 4 anos em televisão aberta para as pessoas, esses 25% vão continuar votando nele e vão se perguntar o que essa criança fez. Alguma coisa ela fez para ser morta, né, em rede nacional. Esse é um nível, vamos dizer assim, de lealdade desse grupo de doentes para com Jair Bolsonaro. Então, eu tenho dúvidas se, diante dessa situação, efetivamente Jair Bolsonaro vai ser levado tão rapidamente à cadeia. Que os processos vão começar, eu não tenho dúvida. Que Jair Bolsonaro vai ter contra si o peso das instituições, eu não tenho dúvida. Mas eu acho que isso vai se dilatar no tempo para dar, vamos dizer assim, para que não fique parecendo que é uma punição com relação à posição política dele. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: Sérgio Moro tem uma diferença muito grande para Jair Bolsonaro. Eu tenho dito isso para as pessoas aqui, tá? Sérgio Moro, quando cometeu os seus crimes, cometeu na condição de juiz. Para nós aqui embaixo, isso é piorar a situação do Bolsonaro, do Moro, né? Quer dizer, o cara usa o próprio cargo para fazer isso. Mas para os juízes, e nós temos, se não me engano, quase 4, 5 mil juízes federais no Brasil e mais um monte de juízes estaduais, ou seja, você tem aí por baixo umas 20 mil pessoas com poder na mão, poder de mandar prender, poder de mandar soltar, poder de mandar pagar, um poder absurdo que a gente sente no interior desse país, tá? Todo mundo que vive no interior sabe que no interior juízes têm poderes absurdos, fora de qualquer proporção de um país democrático. Mas essa galera, esses 20 mil pessoas, esses 20 mil juízes aí, eles têm um medo, que é o medo de terem que responder pelas suas ações enquanto juízes, né? Porque aí há um problema sério de filosofia do direito, que é um ponto-chave que a nossa sociedade não discute, que é a seguinte questão: para um juiz julgar, ele precisa ter liberdade de pensamento. Você concorda comigo? Quer dizer, ele precisa poder colher as provas e formar a sua própria consciência sem nenhum tipo de impeditivo. Se você imaginar que possa haver um impeditivo, né, então o juiz já não é totalmente livre. E aí nós vamos ter que ver qual é o nível de liberdade que nós vamos dar para um juiz. Acontece que, na atual situação brasileira, um juiz pode olhar agora, às 8 horas da noite, para fora, na janela, e dizer: está um lindo dia de sol e eu quero que as pessoas, então, saiam para tomar banho de sol. E ninguém pode dizer que não. Só um desembargador acima dele pode cassar a decisão dele, né? E quando você tem um conluio entre juízes e desembargadores, que todos eles são amigos, convivem nos mesmos lugares, se conhecem, você acaba tendo uma ditadura do judiciário, que inclusive o Rui Barbosa, lá no início da República Brasileira, denunciou, né? Dizendo que é a pior das ditaduras, porque a gente não tem a quem recorrer. Então os juízes, eles têm muito medo que, ao criminalizar as atitudes de Sérgio Moro, você abra uma porta para fazer com que os juízes venham a responder pelas suas decisões enquanto exercício jurisdicional. Ou seja, um juiz que mandasse soltar, por exemplo, uma pessoa, né? A criatura, sei lá, foi presa, e o juiz na audiência de custódia declara que não, por gentileza, soltem, porque aqui não tem os pré-requisitos para manutenção da prisão. Essa pessoa saindo ali e cometendo um ato terrorista, explodindo 30 pessoas, poderia, a partir da ideia da criminalização da decisão do juiz, se imputar ao juiz a responsabilidade por aquele ato que ele tomou. E os juízes têm muito medo disso, e eles defendem essa ideia de que o exercício jurisdicional
a que um juiz se submete, ele é supremo, inquestionável, ele não pode ser criminalizado, e isso é a base do trabalho jurídico no Brasil. Então, os juízes defendem isso. Pelo que, se você entendeu no que eu estou colocando, eu acho muito difícil que se consiga força política suficiente para punir Sérgio Moro pelas decisões que ele tomou enquanto juiz, por mais venais e absurdas que elas sejam e que nós venhamos a comprovar. Porque há aí um processo de corporativismo a proteger Sérgio Moro, ou seja, os outros juízes que estão no exercício da sua jurisdição, e obviamente esses caras, algum deles vai acabar recebendo esses processos, eles não vão aceitar discutir essa questão porque isso pode virar contra eles, né? E aí nós entramos naquela velha máxima, né, de que um juiz decide a respeito de uma ação que é impetrada, que vai discutir o seu próprio aumento salarial, né? Então, o judiciário dá um aumento de 16% para os juízes, um partido entra na justiça declarando que é um absurdo, que o país está em recessão e uma classe não pode ganhar 16%, e quem é que julga essa ação? É um juiz. E aí a gente pergunta, como é que pode uma pessoa ser neutra, ser equidistante, se ela está julgando causa própria? Penduricalhos, aumentos, direitos. Nós voltamos a ter que discutir essas coisas. Nós vamos que, mais ali na frente, quando nós amadurecermos enquanto país, nós vamos ter que olhar para o nosso judiciário e fazer uma enorme reforma nele, porque do jeito que ele está, não só ele não funciona, como nós somos reféns da moral de cada juiz. Se nós tivermos juízes estudiosos, honestos e corretos, nós vamos ter um bom judiciário. Se nós tivermos juízes venais, argentários e fingidos, nós vamos ter um judiciário horroroso. Quer dizer, o judiciário brasileiro, a instituição justiça brasileira, ela acaba sendo totalmente dependente da moral do juiz. Ela não tem nenhuma ferramenta, enquanto instituição, para se proteger da perversidade dos seus próprios membros. E aí ela acaba não conformando uma das funções mais importantes das instituições, que é exatamente oferecer à sociedade um tipo de serviço e de conduta que seja homogêneo ao longo do tempo, né? Muitos têm questionado, têm ficado chateados com isso, quer dizer, os advogados vão ao STF, muitas vezes com os mesmos pedidos, mesmas razões, invocando as mesmas leis, os mesmos princípios, os mesmos argumentos técnicos, e se na hora do sorteio você cair com um ministro tal, você tem certeza de que isso vai ser levado em conta. Se você cair com o ministro fulano de tal, você não vai ter isso. Então, tem advogado que chega a entrar com pedido, espera o sorteio, quando o sorteio vai para a mão de fulano, ele retira o pedido, porque afinal de contas ele sabe que não vai receber e tudo mais. Então, assim, infelizmente, o nosso judiciário, o judiciário brasileiro, ele ainda tem essa característica de ser totalmente fragmentado, e os juízes adoram essa fragmentação porque isso favorece os seus poderes. Imaginar que nós vamos ter um movimento político forte o suficiente para penalizar Sérgio Moro a partir das suas decisões enquanto juiz, eu acredito que há um devaneio nesse momento. Eu acredito que isso não vai acontecer. Talvez a gente consiga penalizar Sérgio Moro, por exemplo, pelo prejuízo que ele deu ao Brasil, né? Como está se fazendo agora com o Dallagnol. Mas aí, de novo, né, vem aquela mesma situação que houve no Dallagnol. Quer dizer, o pessoal entrou na justiça e demonstrou que o Dallagnol tinha dado lá um prejuízo de cento e tantos milhões de reais, e aí se pediu indenização e tudo, e o juiz... não, é na indenização do Lula, né? O Lula vai lá e pede 10 milhões, 15 milhões, eu não sei quanto é que ele pediu lá, e o juiz que julgou disse que entendia que aquele era um valor correto, mas que o Dallagnol não tinha nas suas posses, nos seus meios, condições de pagar, e, portanto, ele não ia obrigar o cara a pagar essa situação ali, né? Então, aí o juiz arbitrou um valor específico que ele julgou que era e deu na merda que deu aquela situação ali. Então, nós temos esse problema ainda. Mesmo que a gente consiga provar que Sérgio Moro deu um prejuízo de tantos bilhões de reais ao país, quem é que vai julgar isso favorável? Né? Quem é que vai dizer que ele tem que pagar isso? Na prática, gente, tudo que a gente pode impor a Sérgio Moro de penalização nesse momento é esse ostracismo político e essas pequenas ofensas
essas pequenas vergonhas que ele vem passando e que eu acho que a gente tem que aumentar, né? Chamá-lo de marreco, mostrar que ele nunca foi nada, mostrar que ele nunca conseguiu falar direito, que ele não tem condição de ser sequer advogado, né? E isso é a forma como a sociedade vem buscando um pouquinho do sentimento de justiça contra uma figura tão patética e tão venal como foi Sérgio Moro. Mais do que isso, eu não tenho nenhum tipo de esperança que nós venhamos a conseguir fazer por conta de um problema crônico no nosso judiciário, que é o corporativismo. Tá? Toda vez que você vê uma associação de classe de juízes, você pode sentir ânsia de vômito, porque você está vendo ali uma das maiores chagas, um dos maiores problemas do Estado brasileiro colocado. Tá? Então, se você chegou até aqui, a gente tem muito a agradecer e a gente vai pedir para você deixar o seu like, como sempre, e ali do ladinho tem uma opção, dá uma olhadinha um pouquinho abaixo aqui, o Valeu Demais. O Valeu Demais é uma forma de você continuar ajudando o nosso canal a combater essa desinformação que está acontecendo ali. Nós também agradecemos.